Olá, cheguei 2 minutinhos antes. Quem quiser ir chegando, vamos ver quem vai chegando. Vamos esperar um pouquinho. Oi, meu amor, seja bem-vindo. O som tá bom? Tá conseguindo ouvir bem? Vê se a música tá alta. Fala pra mim como é que tá aí. Vamos esperar as pessoas irem entrando. Eu entrei 1 minutinho antes do meio-dia, agora que eu vi. Mas tá tudo certo. Obrigada, amor, nos seus olhos. Tá ouvindo a música? Eu botei uma música aqui no fundo, queria saber se dá pra ouvir. Você tá conseguindo ouvir a música ou não? O som está dizendo que é só a minha voz, mas a música você tá conseguindo ouvir? Fala pra mim. Manda aviãozinho aí pra galera entrar. Tá bom, obrigada. Vamos mandar aviãozinhos pra turma. E entrando. Oi, Meg, seja bem-vinda, minha irmã. Meu amor já tá aqui online também. Meg, eu perguntei pra ele, quero saber também de você. O som tá bom? Fala pra mim. A música você tá ouvindo? Me conta aí. Fala pra mim aí, como é que tá o som? Se tá bom. Eu entrei 1 minutinho antes do meio-dia. Tá bom. Vou esperar mais um pouquinho para ver se manda os aviãozinhos, não esqueçam para chamar a turma para participar, que hoje também é um assunto legal. Então compartilha aí, chama o povo para o povo assistir. E se não der para assistir também agora, assiste no gravado, tá tudo certo. Mas se puder mandar os aviãozinhos, e no ao vivo às vezes tem mais emoção, né? Pode aparecer alguma pergunta e fica fácil de responder também. Como esse avião, amor, do lado de embaixo tem um negocinho, uma setinha, assim, parece uma pipazinha. É esse que é o aviãozinho. Você vai apertar ali e vai aparecer o nome das pessoas para você enviar, para você chamar. E se você acha aí. Hoje rolou até uma escovinha para mudar o visual. Não dura muito tempo não, mas tá bom. Deu vontade. O coração mandou, eu fiz. Vamos esperar só mais um pouquinho, ver quem vai entrar. São 12:02. Eu que entrei um pouquinho antes, entrei 1 minutinho antes do meio-dia. E vamos esperar mais um pouquinho. Como vocês estão? Ainda bem que melhorou o tempo, né? Tá um pouquinho mais fresco que agora, que tava bastante calor. Tava muito quente. Muito, muito, muito quente. Bastante calor. Agora melhorou. Achei que ia chover ontem também, mas nem choveu. Só ameaçou, mas não choveu. Estamos, só mais um pouquinho, até meio-dia. Marcinha, amiga linda, seja bem-vinda. Eu entrei hoje um pouquinho antes, eu entrei 1 minuto antes, depois que eu fui ver. Eu já tinha entrado, falei, vou ficar aqui esperando a turma entrar. Seja bem-vinda, Marcinha também. Manda os aviãozinhos, não esqueça para chamar a turma. Vamos esperar só mais uns 2 minutinhos, são 12:03, 12:05 a gente começa para eu dividir com vocês
esse assunto que eu gostei e quero dividir com vocês. Tá bom? Marcinha, como é que tá o tempo aí em São Pedro? Aqui em Macaé melhorou, graças a Deus. Deu uma refrescada. Tava muito quente. Aí também melhorou um pouquinho. Que aqui tava quente demais, aí hoje melhorou. Tá mais fresquinho. Chuvoso aqui também tá, mas acho que não vai chover não sei. Ontem achei que fosse armar um temporal e não veio o temporal. Oi, irmã Kátia, seja bem-vinda. Manda os coraçõezinhos, tô vendo coraçõezinhos subindo. Isso, não posso esquecer. Manda os aviãozinhos para chamar a turma. Manda os corações para as pessoas aparecerem também, vendo o assunto tá legal. Obrigada, irmã. Meti hoje uma escovinha básica, porque como o tempo melhorou, dá para ficar pelo menos meia hora com o cabelo assim. Com o calor que estava ontem, era terminar de fazer a escova e já acabou tudo. Hoje eu resolvi fazer. Bom, 12:05, então vamos começar. Primeiro, muito obrigada por estarem aqui. Mais uma vez, Marcinha falou que já passou a chuva, tomara que fique mais fresco sem chuva. Tomara, vamos torcer. Mas enfim, eu vou... Boa tarde, bom dia, flores do dia, para quem não almoçou, ou para quem vai assistir esse vídeo em outro horário, na parte da manhã. Boa tarde, flores da tarde, para quem já almoçou, para quem vai assistir esse vídeo em outro horário, outro dia no horário da tarde, ou boa noite, flores da noite, para quem vai assistir no horário da noite. Eu sei que quem está aqui no online, no ao vivo, me conhece, mas para quem não me conhece e for assistir depois o vídeo, eu me chamo Glaucia Coelho Neves, eu sou terapeuta, eu sou formada pela técnica humanoterapeuta do Espaço Humanidade, com a mentora Andresa Molina, e também pelo terapeuta master, do Terapia em Ação, pela mentora Giovana Martins. Estou atualmente cursando o método Cura 360, que também é da mentora Giovana Martins, do Terapia em Ação, e em maio começarei a formação de Psicologia Analítica Junguiana, também com a mentora Giovana Martins, do Terapia em Ação. Tá bom, amiga, tá tudo bem, depois você assiste. Obrigada por ter vindo me dar um oi, tá bom? Não tem problema não, depois você assiste. Beijo, amo vocês. Então vamos lá, não esqueçam de mandar os aviãozinhos, de curtir, de compartilhar. Lembrar que esse conteúdo e outros conteúdos também serão gravados no meu canal do YouTube, Glaucia Coelho Neves. Podem ir lá, fazer suas inscrições lá no canal do YouTube, acionar o sininho para quando tiver material novo lá, assunto novo, conteúdo novo, vocês vão ser avisados. E é isso. Alguns avisozinhos para eu falar para vocês, que eu já me comentaram isso, já vi em outras lives. Tá tendo alguma interferência no ao vivo do Instagram, que a nossa voz está ficando modificada durante a live, mas depois no gravado eu sei que fica normal. Então não é a minha voz que está com problema, é alguma coisa do próprio Instagram. Então essa modificação da voz está acontecendo de vez em quando. Doutora Nathalie Lopes, seja bem-vinda. E então essa é uma observação, que a voz está sendo modificada por alguma coisa do Instagram, não é por mim. Eu vou manter essa live e as outras também, me policiar para que a live dure realmente 1 hora e não me estenda. E semana que vem, na próxima sexta, eu não farei live, porque eu estarei participando do 3º retiro de Revolução da Alma, também feito pela nossa mentora Giovana Martins, do Terapia em Ação. Então vamos direto ao assunto. Bem-vinda, Larissa. Eu vou falar hoje sobre esse livro. O título do livro é Os 4 Compromissos
O livro da filosofia tolteca, Guia Prático para a Liberdade Pessoal, do autor Dom Miguel Ruiz. Eu li esse livro, achei muito interessante e resolvi dividir com vocês. Essa foi a minha visão, essa foi o meu entendimento. Espero que, se fizer sentido para vocês, eu sempre gosto de colocar isso, que vocês utilizem. Se não fizer, também está tudo certo, porque é uma coisa que eu sempre gosto de reforçar. A minha verdade é a minha verdade, pode não ser a de vocês, e está tudo bem. Então vamos lá. Quem foram os toltecas? Os toltecas foram as pessoas, um povo que viveu no sul do México há milhares de anos atrás, e eles se uniram para explorar e conservar a sabedoria espiritual e as práticas dos seus antepassados. Lembrando que eu tenho meu roteirinho aqui, então de vez em quando eu vou olhar um pouquinho para baixo, que é para eu não me perder, porque são muitos pontos que eu quero ressaltar desse livro. Então, viveram há milhares de anos atrás no sul do México e fizeram tudo para explorar e conservar, né, a sabedoria espiritual e as práticas dos seus antepassados. Eles eram conhecidos como Nagual, que é um termo originário dos povos indígenas do México, que se entende como uma entidade ou um guia espiritual que acompanha a pessoa do nascimento até a morte. E os toltecas influenciaram muito a cultura maia e a cultura dos astecas. E os astecas, inclusive, acham, né, os consideram como seus predecessores intelectuais e espirituais. Algumas pessoas veem o Nagual como uma entidade espiritual. Outras pessoas associam a palavra Nagual como uma metáfora para o processo de autodescoberta e transformação pessoal. Mas assim, independente do entendimento de cada um, a palavra Nagual ou o Nagual, ele continua a ser um símbolo poderoso e uma fonte de inspiração para aquelas pessoas que buscam uma conexão mais profunda com a espiritualidade. Em função disso, deles terem muitos conhecimentos, sabedorias antigas dos seus antepassados, e eles acabaram ficando um pouco na clandestinidade. Por quê? Alguns dos seus aprendizes começaram a usar essa sabedoria de uma maneira não legal, né? Não com o intuito do bem. E aí, em função disso, precisaram esses naguais, é assim que eu vou considerar, precisaram ficar na clandestinidade e ficaram escondidos, porque, como eu falei, alguns aprendizes estavam usando isso para benefício próprio de uma maneira não muito legal. Para a nossa felicidade, a sabedoria tolteca não ficou guardada totalmente por muito tempo e foi transferida a diferentes gerações dos toltecas, né, de linhagens de Nagual. E um deles, ou melhor dizendo, é o Dom Miguel Ruiz, que é o autor do livro. Quem que é Dom Miguel Ruiz? Ele nasceu de uma família de curandeiros e foi criado no México pela mãe e pelo avô, que era o Nagual mexicano, bem antigo, então que trazia toda a sua experiência, toda a sua sabedoria, a sua ancestralidade, e ele viveu nesse ambiente, com a mãe e com o avô. Só que com o passar dos anos, com a tecnologia, com o avanço, enfim, com algumas coisas modificando na época, ele foi influenciado e resolveu virar cirurgião, médico cirurgião, apesar da família achar que ele seguiria o legado da família, o legado centenário da família, que era de cura, de ensinamento sobre a sabedoria tolteca. Mas ele resolveu seguir outro caminho e virou cirurgião médico. Porém, um acontecimento da vida dele modificou essa direção dele bastante. Ele olhou para a sabedoria tolteca, para os seus ancestrais, o que ele aprendeu durante a sua convivência com a mãe e com o avô, e ele acendeu esse retorno às origens, vamos dizer assim. O que aconteceu com ele exatamente? Ele sofreu um acidente muito grave de carro, estava ele e mais 3 amigos, e ele se viu fora do corpo, tirando os amigos de dentro do carro, salvando os amigos. E a partir daí, ele percebeu o poder da espiritualidade, ele se reconectou
com a sabedoria ancestral dele. Porque os toltecas, ou o nagual, como eles eram reconhecidos, né? É aquele que guia os indivíduos até a liberdade pessoal. E Dom Miguel Ruiz é um nagual. E a sua missão é partilhar com o mundo os ensinamentos do antigo povo tolteca. E aí ele nos presenteou com esse livro, Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca, guia prático para a liberdade pessoal. O que esse livro basicamente aborda, né? Ele aborda alguns hábitos e conceitos simples, que a gente já conhece, mas a gente não pratica. A gente não tem o hábito de praticar, porque a gente está tão envolvido nessa correria do dia a dia, tão mecanizado, que a gente não para pensar. E ele fala no livro, eu vou fazer a minha live lembrando algumas passagens do livro e dando também a minha opinião. Então vão ser um pouco, em alguns momentos eu vou voltar algumas passagens do livro, mas basicamente dar a minha visão sobre esse livro. Ele diz, o Dom Miguel Ruiz, diz que a gente nasce, quando a gente nasce, a gente passa por um processo de domesticação. Que domesticação é essa? Os nossos pais, professores, religiões. A gente nasce e já está tudo pré-moldado. A gente tem que fazer exatamente de acordo com as regras que nos são apresentadas. Que a gente deve seguir aquelas leis, a gente deve seguir aquelas ordens, vamos dizer assim. E a gente sabe, né, que na maioria, ou a maioria das pessoas, foram criadas com o quê? Com métodos de reforço e punição. Ou seja, faça isso e você será beneficiado, você receberá um presente. Faça aquilo e você será punido. Então, ditando pra gente como que a gente deve agir para a gente poder ser aceito e ser amado. Sejam bem-vindas as pessoas que estão chegando agora, Larissa, Nath, Pati, Dr. Wilton, sejam todos bem-vindos. Essa live vai ficar gravada, então o iniciozinho vocês podem ver na gravação, quem não pegou do início. Mas eu comecei agora, estou começando agora. Então vamos lá. Como eu falei, o Dom Miguel Ruiz, ele aborda essa questão da domesticação das pessoas quando nascem. As pessoas nascem, são domesticadas através dos pais, dos professores, do seu guia religioso, enfim, da sociedade como um todo. Existe uma regra, faça assim, porque é assim que é o certo. Se fizer assim, você vai ser considerado errado. Então a gente segue meio que um padrão. E dos 0 aos 7 anos de idade, a gente cria nossas crenças, né? Porque a gente não tem a capacidade de entender o que é verdade e o que é mentira. A gente escuta aquela frase, aquela sentença, aquela informação, principalmente das pessoas que a gente ama, dos nossos pais, professores, a gente leva aquilo como verdade. Por exemplo, ele deu um exemplo que o pai está lá, chega em casa cansado, com dor de cabeça, estressado do trabalho, e aí a criança está em casa feliz da vida, cantando, falando alto, enfim, cantando, feliz da vida. E o pai estressado fala para ela: fulano, cala a boca, sua voz é estridente, sua voz está me irritando. O que a criança vai ler? O que a criança vai guardar para ela? Dos 0 aos 7 anos, normalmente. Que ela tem uma voz estridente, que a voz dela é irritante, que ela não pode falar. Ou seja, ela vai começar a criar uma barreira, ela vai começar a criar as regras. E aí, pode-se criar uma pessoa tímida, uma pessoa retraída, por todas essas domesticações, né? E aí a gente fica preso, a gente se torna preso, escravos dessas crenças, a gente não consegue ser livre, a gente não consegue fazer exatamente o que nosso coração manda. E aí, pra gente, o que ele considera, e eu assino embaixo, eu acredito nisso também, pra que a gente possa ser livre, é fundamental que a gente rompa com algumas regras, com algumas leis que são criadas, para que a gente siga ela assim, sem pensar, né? E aí, como eu falei para Dom Ruiz, a felicidade só pode ser alcançada quando nos tornamos livres, e para sermos livres é fundamental romper com essas regras, e para isso ele explica os 4 compromissos. Ele fala nisso, né, que a gente cresce com uma domesticação, enfim. E para ele,
para o autor, a única liberdade é a liberdade interior. É aquilo que pensamos e que reflete no que queremos e no que somos. O problema é que, ao longo da vida, vamos nos inferiorizando, vamos nos trancando no mundo que nos foi apresentado com regras, isso pode, isso não pode. Menina, fecha a perna, não fala alto, enfim, e menino não chora, enfim, essas regras que vão sendo criadas vão fazendo crenças limitantes, vão nos limitando. E a gente não consegue usar a nossa essência, o que está dentro da gente para nos impulsionar. A gente fica limitado. Então vamos diretamente aos 4 compromissos que ele fala desse livro. O primeiro compromisso que ele fala é: seja impecável com sua palavra. O que significa isso? E ele considera isso como acho que o mais importante dos quatro. A palavra pode ser a palavra escrita ou a palavra dita. Ser impecável com sua palavra é falar o que verdadeiramente você acredita, pensa e sente, se responsabilizando pelas consequências, né, de tudo que resultado que você vai falar. A palavra tem muito poder. A palavra tem o poder, o dom, foi o que Deus nos deu, o dom que Deus nos deu. E a palavra tem o poder de criar, de destruir, de unir, de separar, de causar guerra e causar paz. Pense nessas guerras que estão acontecendo agora. Foi alguém, uma pessoa, algumas pessoas que sejam, que decidiram, que usaram a palavra deles para que iniciasse uma guerra. Todas as guerras foram iniciadas através da palavra. Então, seja impecável com a sua palavra. A gente sabe também que algumas pessoas, por exemplo, usam a palavra ou o dom da palavra para se conectar com outros. Tipo a famosa fofoca, sabe? Eu estou no grupinho aqui, tá alguém falando de alguém ali, eu vou lá e fulano, isso tal, e começa a falar. Usar a palavra para a fofoca. Isso é um veneno. Isso é um veneno pra gente. Você está usando sua palavra de forma errônea. Porque quando você pensar em falar de alguém ou de alguma situação, principalmente quando for fofoca, pensa primeiro: isso aí realmente é verdade? Ou eu ouvi de alguém e estou repetindo? Essa fofoca, o que eu vou falar para essa pessoa, vai acrescentar alguma coisa na vida dela? Ou o que eu vou falar para ela de alguém vai prejudicar esse alguém de quem eu estou falando? Pensa, tudo que você for falar, tudo que você se expressar, coloque essas questões antes e seja impecável com a sua palavra. Pense sobre isso. Tem alguma utilidade o que eu vou falar dessa pessoa para outra? Vai mudar a vida dela? Seja impecável com a sua palavra. E aí, ele bota um trecho que eu vou ler para vocês, que eu achei bem interessante. A palavra é como um encantamento e os seres humanos costumam usá-la como feiticeiros, encantando impensadamente aos outros. Somos mágicos e podemos encantar ou tirar alguém do encantamento através da palavra. E às vezes lançamos feitiços com nossas opiniões, como por exemplo, encontro um amigo e fala: você está com a carinha meio pálida, meio carinha de doente. Se a pessoa estiver com a atenção voltada para você e estiver suscetível a alguma doença, ela vai criar uma doença. A sua palavra, a sua opinião foi como se fosse um feitiço e não um encantamento. A gente tem que usar a palavra a nosso favor. Por exemplo, que nem que ele deu no livro você chega para alguém, fala para a pessoa alguma coisa que você é isso, sei lá, você é feio, você é grosso, enfim, você fala alguma coisa para essa pessoa fica irritada. Essa energia da irritação dela vai para você. Vai para você. Fica com ela, mas fica com você também.
Então use a palavra a seu favor. Porque essa energia que você causou no outro, essa raiva, essa mágoa, vai para você. A palavra, seja impecável com a sua palavra. Pense, a fofoca, se é útil, se não é útil. Se você vai usar alguma palavra como feitiço ou como encantamento. Pense, respire antes de falar. E use como encantamento, não como feitiço. Pessoas lindas, o som tá bom? Tô falando baixo, tô falando alto? Me fala aí, porque eu comecei, engatei a primeira e fui embora. Se estiver ruim o som, me fala para eu poder aumentar aqui um pouquinho. Enfim, continuando. Ser impecável com sua palavra é assumir o compromisso de ir, por exemplo, obrigada, Everson, seja bem-vindo, amor. Denise Leira, minha amiga, seja bem-vinda. Mônica Carvalho também, seja bem-vinda. Por exemplo, alguém te chama para ir a algum lugar. Aí você fala assim, fulano, sei lá, vou dar um exemplo. Pronto, minhas irmãs estão aqui. Minha irmã me chama para casa dela, vamos fazer um churrasquinho aqui? Aí eu, para ser a boazinha, para não ficar mal na fita, eu vou falar para ela assim, vou inventar uma história, vou falar, não, tô com dor de cabeça, tô com isso. Não faça isso. Assuma, use a palavra como verdade. Fale para ela, como eu falei para ela, irmã, não tô a fim de ir. Ou, eu tô preocupada com a chuva. Fala a sua verdade. Use a palavra, tenha compromisso com as suas palavras. Por exemplo, você pegou, sei lá, dinheiro emprestado com alguém. Fulano, olha só, eu vou te pagar tal dia, tá? Tal dia eu vou te pagar. E aí, você não tem o dinheiro. Só que você é incapaz de ligar para a pessoa e falar, fulano, olha, eu me comprometi com você, ou seja, você se comprometeu usando a sua palavra. Mas agora aconteceu isso, e fala a verdade para a pessoa. E aí você vai estar sendo impecável com a sua palavra. Você vai estar assumindo o compromisso que você falou, que você se expressou. Tem outro texto, parte do livro que ele fala, ser impecável com a própria palavra é empregar corretamente a sua energia, é usá-la na direção da verdade e do amor por você. Se você se compromissar a ser impecável com sua palavra, basta a intenção para que a verdade se manifeste por seu intermédio e limpe todo o veneno emocional que existe em seu interior. No entanto, é difícil firmar esse compromisso porque aprendemos a fazer exatamente o oposto. Temos aprendido a mentir como hábito de comunicação, não apenas com os outros, mas com nós mesmos. É o que eu falei agora. Fulano chama você para ir para uma festa, será? Chama você para ir a algum lugar e você começa a inventar a história, mentira. Fulano que eu tô com dor de barriga. Porque fala a verdade. Porque aí você não está colocando veneno emocional para dentro de você. Você vai se sentir leve, você vai se sentir íntegra, porque a integridade está justamente nisso. A integridade está em você pensar, sentir e falar a mesma coisa. Só um detalhe. Eu sei que pode parecer difícil, mas é um exercício. É um exercício. Eu estou aprendendo, gosto de lembrar para vocês também, como eu falei no início, eu sou terapeuta e tal, mas eu estou no processo. Vira e mexe, eu ainda escorrego aqui, como diz a minha mentora Giovana Martins, escorrego aqui Ela fala outra coisa, mas não vou falar não. A gente escorrega um pouquinho na farofa aí. Enfim, seja impecável com a sua palavra. Esse é o primeiro compromisso. É o compromisso para a gente começar a usar hoje, em todos os momentos. Pense nisso e comece a mudar esse hábito. Precisa falar alguma coisa para alguém? É lógico. Falando de forma amorosa, falando do seu coração. Quando você fala do coração, a pessoa entende. E outra, se a pessoa não entender, já não é a sua responsabilidade. A sua responsabilidade é se comprometer e se responsabilizar pelo que você coloca no mundo, como você expressa a sua verdade, o que você pensa, enfim.
Então, esse é o primeiro compromisso. E é um dos mais importantes, ou o mais importante, porque a partir daí a gente consegue seguir os outros. Ele usou uma outra frase que eu achei legal e importante colocar aqui, use a palavra para quebrar todos os pequenos compromissos que o fazem sofrer. Sabe, quando você está... você está falando com alguém sobre isso, sobre estar sofrendo lá, porque, poxa, eu pedi dinheiro emprestado para fulano, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu não sei como é que eu vou. Vai lá, se expressa, explica, fala o que aconteceu, fala a sua verdade, e você se liberta dessa dor, você se liberta desse pequeno compromisso que o faz sofrer. Fale a verdade que vem do seu coração. Use a palavra com responsabilidade, com compromisso. Então, o primeiro compromisso, seja impecável com sua palavra. O segundo compromisso que eu achei maravilhoso, todos eles são maravilhosos, mas enfim. O segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Tipo, você não é a última cocada do pacote e as pessoas não estão falando sobre você, não. As pessoas, às vezes, estão com o problema dela, estão com a situação dela, estão falando mais sobre ela do que sobre você. Então, não leve para o lado pessoal. E como eu falei, os 3 próximos, que a gente vai falar, esse é um deles, se origina do primeiro. Nesse segundo, é importante entender que qualquer coisa que as pessoas falam para você, é preciso primeiro analisar se o que está sendo dito é realmente uma verdade sua ou só o que a pessoa acha, o que a pessoa entende, e ela quer descarregar o seu ódio em você. Alguém fala para você, fala, nossa, você está gorda. Aí você para e pensa, caramba, você pode usar vamos usar aí, de 2 maneiras. Você vai ouvir essa frase e você vai falar, caramba, acho que eu tô bem gorda mesmo, eu preciso fechar minha boca e rever aí minha alimentação, porque para me cuidar. Ou eu olhar no espelho e falar, nossa, eu tô tão bonita, não sei de onde tá tirando que eu tô gorda. Não leva para você, não é uma verdade sua. Não leve nada para o lado pessoal. Se não é a sua verdade, não leve para você. Alguém chega para você e fala, você é estúpido, você é grosso, se você aceitar que você é estúpido, que você é grosso, você vai levar isso como verdade para você. Você vai sofrer com isso. Então, qualquer coisa que chegar até você, uma palavra, uma coisa que você leia, enfim, chega até você uma carta, uma mensagem, qualquer coisa. Analise, respire, o famoso respiro. Respire e pense, é verdade isso? Isso faz sentido para mim? Isso é a minha verdade ou é o que ele pensa? Ou é o que ela pensa? Ou é o que ela está sentindo e ela quer passar para alguém, ela quer descarregar e quer descarregar em mim? Para e pense, não leve nada para o pessoal. E aí, como eu falei logo no início, esse hábito de levar as coisas para o pessoal coloca a gente num lugar de extrema importância, Sou importante demais para o outro, que ele só fala de mim. Tudo que ele fala é para mim. Tudo que ele fala está relacionado a mim. A gente está tendo até não sei quem assiste, mas o BBB tem tô suando já aqui, gente. Tem uma das participantes que ela tá meio que usando isso, Enfim, não tô aqui falando se é verdade, isso não é, mas é um exemplo que eu lembrei agora. Tudo é sobre ela. Então a gente tem que parar para pensar sobre isso. É sobre mim? Isso é verdade? Quando a gente leva as coisas para o lado pessoal, a gente acaba aceitando o lixo emocional do outro. Como eu falei, a pessoa está com raiva, está com ódio, está irritado, está estressado, ela descarrega você. E aí você vai receber isso. É seu ou é dele? Isso é verdade? Está falando de mim? Se não é, bota no pacotinho e devolve para a pessoa. Ou simplesmente lá. Outra coisa importante, lembrando que às vezes eu posso falar coisa que parece fácil. Fácil pode não ser, mas eu garanto que é possível. E é um processo.
Lembre-se disso, não é estalar os dedos, mas é se exercitar para isso. Continuando aqui a falar sobre não levar nada para o pessoal. Também tem a questão do, nossa, você é maravilhosa. Não só coisas ruins, tipo coisas, nossa, você tá um espetáculo, você é isso, você, nossa, cuidado. Também não leve isso para o pessoal. Aceite, receba o elogio, mas tenha cautela com isso também. Não são só as coisas ruins, ou que pode achar que possam nos fazer sofrer, as coisas excessivamente boas. Cuidado, não leve nada para o pessoal. E aí ele botou uma outra coisa aqui, uma parte do livro, que ele escreveu que eu achei interessante, né? Você pode me dizer, Miguel, o que está dizendo me magoa, mas não é o que eu estou dizendo. Aí ele fala, não é o que eu estou dizendo que o está magoando, é que você possui feridas que eu toco com o que eu digo. Você está magoando a si mesmo. Não existe forma de eu levar para o lado pessoal. Não porque eu não acredite ou não confie em você, mas porque sei que enxerga o mundo com os olhos diferentes, com os seus olhos. Você cria uma imagem ou um filme em sua mente. E nessa imagem, você é o diretor, o produtor e o protagonista. Todos os outros são coadjuvantes. É o seu filme. Entendeu? É o filme do outro. Cada um tem um filme próprio. E aí, quando você leva alguma coisa para o lado pessoal, você está criando narrativas que é um pouco do próximo compromisso. Não leve para o lado pessoal. E você, como ele falou, você está magoando, fulano, você está me magoando. Na verdade, você não está magoando a pessoa está se magoando porque ela tem alguma ferida nela, alguma dor interna que ela não olhou ainda, que a sua palavra engatilhou. Mas não é você que está magoando ela. É essa dor dela interna que ela ainda não olhou, que qualquer palavra pode engatilhar. Pense isso, não leve nada para o lado pessoal. Então, o primeiro, seja impecável com a sua palavra. O segundo não leve nada para o lado pessoal. Lembrando que você levando, pode se achar a última cocada do pacote. Mas para isso, a gente também não levar nada para o lado pessoal, é importante que a gente saiba realmente quem somos. Como eu falei, se alguém te chamar de isso, de aquilo, você precisa se conhecer, precisa saber, eu sou isso realmente. E se você for, e se você entender que você está nesse lugar, olhe para isso. Gente, vamos colocando coraçõezinhos, aí eu tô vendo o coraçãozinho subir. Coraçõezinhos, se vocês estão gostando do assunto, se está fazendo sentido para vocês, espero que sim. Coraçõezinhos, aviãozinhos para dividir com a galera aí, com seus amigos, para compartilhar sobre esse livro. Então, pense nisso. Se você levou para o lado pessoal, aonde isso te tocou? Que dor é essa que está aí dentro de você? Olha para isso, porque da próxima vez que alguém falar uma frase como essa, ou, enfim, falar alguma coisa nessa linha, não vai te magoar mais. Você não vai se magoar mais porque você entendeu, você conseguiu olhar para essa dor. Confia em você e entenda que as coisas que acontecem para você têm algum significado. Então vamos lá, continuando aqui. Uma vez que a gente sabe disso, né? Quando a gente consegue entender que essas dores são nossas e que não é o outro que vai causar, a gente consegue também assumir esse compromisso. E vou te falar, vários problemas vão desaparecer na sua vida. Primeiro, pelo primeiro compromisso, que você vai ter responsabilidade pelo que você fala. E se você acredita, pensa e sente no que você fala, você não vai ter peso, você não vai carregar essa dor emocional, esse veneno emocional para você. Você vai se sentir leve. Segundo, se você não leva nada pelo pessoal, o que é do outro, não é seu. Não carregue para você. O terceiro compromisso, não tire conclusões. Observe que eles estão muito interligados. Se você leva para o lado pessoal, você começa a tirar conclusões.
A gente tem o hábito, né, de tirar conclusões sobre tudo e sobre todos. Aconteceu uma coisa, a gente começa lá. A gente tem nossas verdades como sendo a verdade absoluta, e aí a gente coloca, às vezes, situações desnecessárias. Às vezes a gente fica triste, fica infeliz, porque a gente está criando. A novela mexicana começa. E é isso porque fulano falou isso? Ah, entendi. Fulano... Vê se não acontece com vocês. Você passou na rua, um amigão seu, alguém que você gosta muito, você falou, oi fulano, bom dia, ou boa tarde. E a pessoa só fala assim, ai, boa tarde. Aí você sai dali, continua caminhando. Fala, gente, será que eu fiz alguma coisa para a pessoa? Gente, a pessoa está com raiva de mim. Eu começo a elocubrar, como é, acho que é isso a palavra, né? Criar, tirar conclusões, fazer a novela mexicana, vários personagens começam a aparecer. Então a gente cria situações tristes, infelizes, causando a gente, às vezes, dor, raiva, angústia, culpa. A gente começa a baixar nossa frequência, a gente começa a ficar naquela sensação de energia baixa, frequência baixa. A frequência baixa é a frequência da culpa, da dor, da tristeza, do medo. Pensa, não tire conclusões. Como eu falei, a gente, quando tira conclusões, sem fazer perguntas, a gente leva para o lado pessoal. Às vezes acontece isso nos relacionamentos. Você está casado, pode ser relacionamento afetivo íntimo, com amizades, enfim, na família. Você está casado com uma pessoa um tempão. Só que você está casada com ela, e você acha que a pessoa é obrigada a saber tudo o que você pensa e que você sente. A pessoa chegou em casa num dia, por exemplo, de mau humor. Sei lá, se aborreceu no trabalho, enfim, chegou com a cara fechada. E aí a pessoa entrou, seja a mulher ou seja o homem, a outra pessoa, seja a mulher ou seja o homem, vai olhar para a pessoa, boa noite, fulano, tudo bem? Boa noite. A pessoa fala boa noite seco. Aí você vai, não pergunta nada. Vai lá pro seu lugar, seja na televisão, pro quarto, pra cozinha, enfim. Vai fazer outra coisa e fica lá. Gente, fulano tá com raiva de mim. Será que eu fiz alguma coisa para ela? Será que aconteceu alguma coisa e eu não percebi? Ou fulano faz alguma coisa que você não goste. Aí você tira conclusões. Ah, ele tinha obrigação de saber. Estou com ele há tantos anos. Como que ele não sabe? Então, antes de você tirar conclusões, pergunte. Use o poder da palavra e pergunte tudo o que você precisa perguntar. A pessoa chegou aborrecida em casa, triste, magoada, com raiva. Fulano, tá tudo bem? Posso te ajudar? Aconteceu alguma coisa? Quer dividir comigo? A pessoa pode falar, não, tá tudo bem, não é com você não. Aconteceu uma coisa lá, mas eu prefiro ficar quietinho no meu canto. Deixa eu passar um pouquinho, depois a gente conversa. Ou, aconteceu sim, é com você, aconteceu isso, e vocês têm a possibilidade de esclarecer. Vocês não ficam criando novelas e dores emocionais desnecessárias. Porque cada vez que a gente cria essas dores emocionais, a gente começa a baixar nossa frequência, a gente começa a ficar naquela frequência da dor, do medo, da tristeza, e vai abaixando a frequência. E todas as pessoas e tudo ao redor que tiver a mesma frequência da dor, da culpa, do medo, vai se aproximar de você e vai aumentar cada vez mais a dor, a culpa, o medo. Não tire conclusões. E para isso, faça perguntas. Pergunte e esclareça. Use o dom da palavra. Use a palavra da melhor maneira possível. Seja impecável com a sua palavra e use a palavra com a sua verdade. E não tire conclusões. Esse é o terceiro compromisso. Observem que eles estão interligados, que eles precisam andar juntos. E que, como eu falei, a gente sabe disso, mas a gente não pratica, a gente não respira, a gente não tem o hábito, porque a gente está no automático, na correria. Vamos lá, e isso e aquilo, uma pausazinha para a água.
A gente está no automático, a gente não respira. Observaram que são hábitos, a princípio, tranquilos, mas a gente não faz, a gente não coloca em prática, a gente não se compromete com eles. E o quarto e o último compromisso é sempre dê o melhor de si. Dar o melhor de si é fazer o máximo que você puder com as ferramentas que você tem naquele momento e nos dedicarmos realmente ao que fazemos, estando em estado de presença. Dar o melhor de si não é fazer além do que você pode. Não é fazer mais do que o seu corpo físico, do que a sua cabeça, do que o seu coração te permite. É fazer até onde você pode, com dedicação, com amor, estando presente naquela situação, estando ali, sem se machucar, sem ultrapassar o seu limite. Use as ferramentas que você tem naquele momento. Use as possibilidades que você tem naquele momento. Use todas. Dê o seu melhor, lembrando do seu limite. E aí tem um trecho do livro também que eu gostei, achei interessante, vou dividir com vocês. Ele fala assim: havia um homem que, desejando transcender seu sofrimento, foi a um templo budista para encontrar um mestre que o ajudasse. Dirigiu-se a ele e perguntou: mestre, se eu meditar 4 horas por dia, quanto tempo vou levar para me iluminar? O mestre olhou para ele e respondeu: se você meditar 4 horas por dia, provavelmente atingirá a iluminação em 10 anos. Imaginando que poderia fazer o melhor, o homem perguntou: mestre, se eu meditar 8 horas por dia, quanto tempo levarei para transcender? Ele respondeu: se meditar 8 horas por dia, talvez possa atingir a iluminação em 20 anos. E aí o homem perguntou: mas por que levarei mais tempo se meditar mais? E o mestre respondeu: você não está aqui para sacrificar sua alegria ou sua vida. Você está aqui para viver, ser feliz, para amar. Se você pode dar o melhor de si em 4 horas de meditação, mas gasta 8 horas, só vai se cansar, perder o objetivo principal e não aproveitará a sua vida. Dê o melhor de si e talvez aprenda que não importa quanto tempo você medita, pode viver, amar e ser feliz. Entende? Isso não é tempo, não é oi Paloma linda, seja bem-vinda. Isso não é quanto tempo você leva para fazer uma tarefa, não é quantas horas você gasta para fazer aquilo, ou investe, enfim, como você queira falar. É como você está fazendo como você está se doando. O dar o melhor de si é fazer com estado de presença. Usar todas as ferramentas que você tem naquele momento para fazer aquela atitude, situação, enfim, tarefa, seja lá o que for. Quando a gente acorda de manhã, por exemplo, o nosso melhor para malhar, nosso estado físico. Olá, Surama, seja bem-vinda, amor. Quando a gente acorda de manhã, o nosso melhor quando a gente trabalha o dia inteiro e vai malhar à noite, nosso melhor é outro. Então, dar o melhor de si é isso, é estar presente, é se colocar à disposição, é se doar dentro do seu limite. Isso é dar o melhor de si. Dar o melhor de si é assumir uma ação. Porque quando você ama aquela ação, você não está fazendo ali porque você precisa, porque você está esperando alguma recompensa, você consegue dar o melhor de si. Quando isso que eu estou fazendo aqui, eu estou dando o melhor de mim, porque eu estou amando estar com vocês. É um desafio para mim muito grande ainda, para quem me conhece sabe que essa é a minha 3ª live. Então, eu estou dando o melhor de mim aqui, porque eu estou amando fazer isso. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente consegue se colocar o nosso coração no que a gente está fazendo, quando a gente consegue estar presente naquele momento, isso é dar o melhor de si. Isso é a ação de dar o melhor de si. É fazer com o seu coração. É fazer com integridade. E fazer o melhor de si
é ouvir o seu coração e agir conforme ele te pede. Às vezes dizendo não para alguém. Você entende que aquele não é necessário. É a sua verdade, é o que vem do seu coração. Dê o melhor de si, sempre. Use esse estado de presença para dar o melhor de si. Lembrando que dar o melhor de si não é se esfolar numa situação, não é você por exemplo, vou lá para malhar de manhã, vou dar o melhor de mim, vou lá pegar, no malha 500 anos, pegar um peso de sei lá quantos quilos. Eu vou fazer o quê? Vou prejudicar o meu músculo. Eu não vou dar o melhor de mim. Eu vou causar o quê? Um sofrimento. Então, dar o melhor de si, é estar presente, é se dedicar, é fazer com amor. É fazer com o seu coração, é fazer com a sua verdade. Isso é dar o melhor de si. Isso é dar o melhor de si. Então, esses são os 4 compromissos. Quem chegou agora, eu vou terminar aqui daqui a pouco, faltam 10 minutos. Eu quero manter essa 1 hora de live. Vejam no gravado, o iniciozinho. Eu falei algumas coisas, eu vou repetir no final, mas deixa eu só terminar o que eu quis trazer para vocês. Esse é um livro filosófico, né? E como a maioria dos livros filosóficos, eles não dão uma receita de bolo. Eles não nos trazem regras. Eles nos trazem alguns princípios, algumas coisas que a gente pode pensar sobre. A gente pode, faz sentido tudo que eu ouvi? Isso cabe a mim? Isso é uma verdade que eu posso trazer para mim? Essa é uma prática que eu concordo? Isso é um compromisso que eu acho certo? É para a gente pensar. A ideia desse livro, que para mim fez muito sentido, exatamente, Meg, traz reflexões. A ideia dos livros filosóficos é trazer reflexões sobre o que a gente lê. E esse livro fez muito sentido para mim. Eu espero que para vocês também faça sentido, mas eu quero que vocês lembrem também que é um processo. A gente não precisa se cobrar, pegar o chicotinho e falar. Vamos supor, eu estou falando que eu estou tentando fazer esse compromisso. Aconteceu uma situação comigo, anteontem, não lembro, esses dias aí, em que eu recebi uma frase, uma frase que me doeu. Doeu, lá no fundo do meu coração, doeu, senti uma dor muito forte. Mas no momento seguinte, eu consegui sair desse lugar de dor e me colocar, porque eu levei para o lado pessoal. Mas eu entendi que foi aquilo que a gente falou lá na frente, em um dos compromissos. A pessoa não me magoou. Eu me magoei porque atingiu algum lugar em mim que doeu. Algum lugar em mim que doeu. Então eu levei para minha psicanalista essa dor para eu entender, e eu consegui tirar essa dor porque eu entendi o porquê que doeu. Eu levei para o lado pessoal, ou seja, eu estou exercitando esses compromissos. Não é de uma hora para outra, não é amanhã acordar e falar estou 100% nos 4 compromissos, mas é refletir sobre eles, é pensar sobre tudo que a gente falou agora aqui, sobre o primeiro compromisso, que é seja impecável com a sua palavra, ou seja, fale tudo o que você sente e pensa e como você age, use a sua verdade. A verdade, sabe, a verdade vos libertará, é isso. Seja impecável com essa palavra. A palavra tem um poder, como ele diz no livro, de encantamento e de feitiço. Use a palavra para encantar as pessoas. E se a outra pessoa não conseguir receber essa palavra, está tudo bem. Faça isso, use a palavra, seja impecável com a sua palavra, para que você não traga para você esse veneno emocional. Para que você tire de você qualquer possibilidade desse veneno emocional chegar até você. Seja impecável com a palavra. Esse é o primeiro compromisso. O segundo, não leve para o lado pessoal. Você não é a última cocada do pacote. As pessoas têm as suas histórias, as pessoas têm
as suas novelas, as suas dores, os seus filmes, e elas vão olhar com os olhos delas, porque a sua história, o seu filme, a sua novela é sua, não é do outro. Então, quando você ouvir alguma coisa que te doa, primeiro, escute, respire. Às vezes eu sei que não é fácil, gente. Estou lembrando, não estou dizendo que é fácil, mas é possível. É um exercício. É igual malhar. Uma hora você consegue colocar um músculo no lugar. É um exercício energético. É malhar a musculatura energética. Ouviu alguma coisa de alguém? Não leve para o lado pessoal. Respire e pense. Isso é verdade? Como eu dei o exemplo. Alguém te chama de gorda. Você está gorda? E você vai ouvir falar: nossa, realmente, acho que eu estou um pouquinho gorda mesmo, preciso me preocupar, não com estética, talvez com estética, veja o que você achar. É com estética? Beleza. É com sua saúde? Melhor ainda. Então eu vou pensar sobre isso. Então é verdade, eu estou meio gordinha mesmo, preciso me cuidar. Ou a pessoa vai falar: você está gorda, você vai falar: nossa, eu estou me sentindo tão bem. Então não leve para o lado pessoal, não é seu. O presente só é seu quando você recebe. Não leve o lado pessoal, porque, como eu falei, isso também é uma forma de se sentir orgulhosa. Você achar que o outro está pensando em você 25 horas do dia, não são nem 24 horas. Não leve para o lado pessoal. Pense nisso. O terceiro compromisso é: não tire conclusões. Observe que eles estão sempre alinhados. Não, quando você leva para o lado pessoal, do segundo, você começa a tirar conclusões. Fulano de tal passou por mim, não falou direito comigo. O que eu fiz para ele? Será que eu magoei? Será que isso? Será que... Aí vem a tal novela mexicana sendo criada. E aí vem as dores sendo colocadas dentro de você. Aí vem a culpa, aí vem o medo, aí vem a tristeza, aí vem todas as energias de baixa frequência tomando conta de você, tomando conta do seu campo energético. E você vai se conectando com essas energias, com as pessoas que estão com essa mesma frequência. Porque você tirou conclusões. Então, antes de tirar conclusões, pergunte: fulano, eu te fiz alguma coisa? Você ontem ou hoje falou meio áspero comigo? A pessoa pode falar para você: não, desculpa, eu estava meio aéreo, eu estava me sentindo mal, e desculpa, foi mal, não foi nada com você. E aí você vai não tirar conclusões. Ou foi com você sim, fulano. Você fez isso, e você tem a possibilidade de esclarecer aquilo e também não levar energia de baixa frequência para você. Esclarecer e não levar o veneno emocional para você. E o quarto compromisso: dê sempre o melhor de si. O que é dar sempre o melhor de si? É estar presente, é fazer com o coração, é fazer com amor. Tudo que você faz com muito amor, com presença, você consegue dar o melhor de si. Como eu falei, vou repetir, eu estou aqui dando o melhor de mim porque eu estou amando estar aqui. Eu estou amando fazer essas lives, eu estou amando dividir com vocês esse meu conhecimento. E eu me emocionei agora. E é isso. Porque eu estou dando o melhor de mim. Consegui fazer uma live inteira sem me emocionar? Tá de bom, estou crescendo, estou virando gente grande. Mas é isso, dar o melhor de si, é isso, é fazer sem pensar em recompensas, sem pensar, vou fazer isso para ganhar aquilo. A gente tem alguns critérios de recompensa, mas eu acho que o principal, eu acredito que o principal é isso, ser verdadeira com você, é fazer o que você sente, o que você pensa e como você age. É usar pensamento, coração e ação juntos. Dar o melhor de si é isso, é estar presente. Não é você se escalpelar e se machucar para fazer alguma coisa. Não, dar o melhor de si é isso. Que bom, subindo coraçõezinhos. Gostaram? Façam comentários aqui comigo, dividam comigo. Faltam 2 minutinhos para acabar. Eu falei no início que eu ia
cumprir aqui com o horário. Eu vou ler algumas coisas aqui. Obrigada por todo mundo que entrou. A Surama botou: estou aprendendo a dar o melhor de mim para mim mesma. Até então acreditava que faria isso quando me doava demais. Acreditava que estava doando o melhor de mim. É isso, Su. A gente acha que dar o melhor de si é dar para os outros. Não, a gente tem que primeiro... eu sempre falo sobre isso, né? Eu estava até conversando com a minha irmã Meg, e ela lembrou a questão do avião, sabe? Quando tem uma pane no avião, eles nos ensinam o quê? Pega a máscara e coloca em você primeiro, para você respirar bem e depois ajudar os outros. Dar o melhor de si é isso. Dar o melhor de si primeiro para você, para que você esteja íntegra, para que você faça o que está no seu pensamento, o que está no seu coração, e haja exatamente do que você está pensando e como você está sentindo. Espero que tenha feito sentido para você. Repetindo, a minha verdade é a minha verdade, pode não ser de vocês e está tudo bem. Eu falei no início também que a live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois no gravado, tanto no Instagram, na minha página do Instagram, quanto no meu canal do YouTube. Inscrevam-se lá no canal do YouTube, curtam, façam um comentário. Eu quero saber se fez sentido para vocês, se vocês gostaram. Se gostaram, dividam. E eu tô emocionada de novo, porque minha mãe também entrou. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Lembrando que eu falei no início que durante o ao vivo do Instagram a nossa voz está ficando meio alterada, mas é do Instagram mesmo, né? Porque não sei o que está acontecendo, não é só comigo. Lembrando que semana que vem eu não farei a live, a sexta-feira, porque eu vou na quinta-feira começar a participar do retiro, do retiro da Revolução da Alma. E por último, agradecer vocês por estarem aqui comigo durante essa 1 hora. Espero que tenham gostado. Eu vou dividir nessa semana próxima, numa na outra, o outro tema. Dividam, compartilhem. Se fez sentido para vocês, que bom. A ideia é essa, a ideia está aqui para dividir esses meus anos de processo de autoconhecimento, que às vezes dói, mas que é um processo, e eu estou devagarzinho, né? Um passo após o outro. Eu não estou colocando chicotinho em mim, porque, como eu falei, assim como esses 4 compromissos que eu dividi com vocês aqui, é um processo. Não se culpem, porque um dia você falhou naquele processo. Se você estiver presente, se você estiver consciente do que está fazendo, respire e fala assim: poxa, hoje eu pisei na bola, mas amanhã eu faço diferente. E vai até a musculatura energética. É o que você pensa. A gente nossa mente, nós temos o poder da mente. Deus nos deu esse poder para que a gente possa mudar a nossa realidade. Uma outra coisa que ele fala no livro, que a gente vive o inferno e o céu aqui na Terra, porque somos nós que criamos isso, esse inferno e esse céu. Não é o outro, não é o governo, não é o pai e a mãe, somos nós. Nós temos esse poder nas mãos. Use, abusem dele. Não esqueçam disso. Usem os 4 compromissos. Agora me fugiu. Usem os 4 compromissos. Seja impecável com a sua palavra. Não leve para o lado pessoal. Não tire conclusões e dê sempre o melhor de si. Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Um beijo enorme no coração. A Surama falou: isso, acredito plenamente que vivemos o céu e o inferno aqui mesmo. E a gente pode mudar isso, né, Su? Nós temos esse poder. A gente tem muito poder, porque durante muitos anos foi nos escondido isso, que a gente não tinha, a gente não podia nada. Mas a gente tem esse poder. Nós fomos criados através do medo, da opressão, para a gente não descobrisse o poder que nós temos. Quando a gente usa o coração, melhor ainda. Beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui. Assistam no gravado ou no meu canal do YouTube. Inscrevam-se no meu canal do YouTube. Obrigada a vocês, minha irmã, Meg, Kátia, todo mundo que entrou aqui, mamãe, meu marido.
todos os amigos, não vou falar todo mundo, eu posso esquecer. Dividam, compartilhem, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, bom final de semana. Sextou. E vamos começar o final de semana já praticando. Que tal? Pensem nisso. Beijo. Fiquem com Deus.